Uma das primeiras preocupações de qualquer investidor é a segurança dos seus investimentos. É das questões mais colocadas em fóruns como o Reddit e grupos de Facebook. O que acontece se uma broker falir? É seguro colocar dinheiro na DEGIR? Devo diversificar o meu portfólio entre várias corretoras e até mesmo pensar em transferir para um banco ou corretora nacional após atingir os 20 mil euros? Os ativos estão em meu nome? Bem, neste vídeo vou-me focar exclusivamente nesta questão da segurança, por isso vamos lá começar. Uma broker é um negócio como outro qualquer, por isso tem o risco de falir, seja por não ter clientes suficientes, má gestão, estar no mercado muito competitivo ou simplesmente fraude. Existe uma panóplia de razões para que isso aconteça e, portanto, visto que os investimentos são feitos para o longo prazo, é normal que questiones se a corretora onde tens o teu dinheiro estará de boa saúde nos próximos 20 anos. Em geral, os brokers só atuam como intermediário entre ti e outro investidor e ganham uma comissão por essa atividade, sendo que esta componente representa a maior parte das suas receitas. Para além disso, também ganham dinheiro com o empréstimo de títulos, remuneração do teu dinheiro que esteja parado junto ao broker, juros sobre montantes alavancados, entre outros componentes significativos. A gestão dos teus ativos por parte das brokers é feita através das chamadas Omnibus Accounts. Aquilo que o teu broker faz é agregar todas as posições dos seus clientes, é responsável por manter registros destas mesmas posições, mas o nome que aparece para cada ativo é o da própria broker, não o teu. Isto tem o nome de Street Name. Contudo, tu é que és o beneficiário efetivo, ou seja, as posições são tuas. Isto é uma prática comum na indústria de corretagem porque ajuda a poupar dinheiro e é mais fácil de gerir. Existem várias camadas de proteção para os investidores. Vou falar das duas que considero mais importantes: a segregação de ativos e os sistemas de indemnização aos investidores. Na segregação de ativos, cada broker tem a obrigação de separar os ativos que pertencem à empresa daqueles que pertencem aos investidores que colocam lá o seu dinheiro. Normalmente cria-se uma entidade à parte que está protegida face a agentes externos que possam tentar recuperar o que é seu em caso de falência, como é o caso dos credores da corretora. Utilizando a DEGIR como referência, esta tem o Special Purpose Vehicle, SPV, que na Holanda tem o nome de Fundação, onde apenas inclui os ativos dos seus clientes. Essa entidade, apesar de separada da broker, é controlada pela própria broker. Há o risco desta não resistir à tentação de pedir os ativos emprestados para gerar algum rendimento ou simplesmente para fazer face a dificuldades de liquidez e correr o risco de não conseguir entregar os ativos de volta. E em segundo lugar, temos os sistemas de indemnização aos investidores que servem para compensar os investidores caso o broker não seja capaz de devolver os ativos. Portanto, em teoria, os teus ativos estão organizados pela própria broker, o que em caso de falência levaria apenas a que tivesse de transferi-los para outra corretora. E estava feito. Se fosse sempre assim, seria inútil existir um sistema regulatório de compensação aos investidores. Então qual é a verdadeira razão da existência do sistema de indemnização aos investidores? Ora, esse sistema serve para quando houverem erros de registros das posições por parte da broker ou quando existe fraude e aquilo que achavas que tinhas, afinal não tens. A Comissão Europeia, na sua definição, menciona precisamente esses aspectos para que este mecanismo entre em ação. Na União Europeia, a proteção mínima para os investimentos que é exigida para os brokers é de 20 mil euros. Em 2010 houve uma tentativa de aumentar esse valor para os 50 mil, mas sem sucesso. A maioria dos reguladores europeus adota um montante mínimo. É o caso da Irlanda, que recebe uma das subsidiárias da Interactive Brokers, onde tu, como português, podes abrir conta. É também o caso da Heitor, regulada pela SAISEC, no Chipre, e da DEGIR, ao abrigo da compensação alemã. Um banco corretor nacional oferece um nível de proteção acima de 25 mil euros, porque é o exigido pela CMBM. É importante notar que mesmo no caso das brokers com sede fora de Portugal, mas dentro da União Europeia e com proteção inferior aos 25 mil euros, o sistema de indemnização aos investidores portugueses compensa a diferença. Por curiosidade, Espanha tem um dos melhores sistemas de proteção aos investidores da Europa, com a Fogain a oferecer um mínimo de 100 mil euros de proteção para os ativos investidos. Já existiram falências de brokers. Em 2011, uma broker americana chamada MF Global faliu. Começaram como uma simples broker de execução, o intermediário, contudo, ao longo do tempo, investiram cada vez mais com o seu próprio dinheiro, aquilo que se designa por Proprietary Trading. Nessa altura, estávamos no auge da crise das dívidas soberanas europeias e certos investimentos simplesmente correram mal. Os clientes receberam os seus ativos? Sim. O problema é que o processo demorou 5 anos a estar totalmente concluído, sendo que, na maioria dos casos, foi resolvido em 2 anos. De qualquer das formas, ficar sem os ativos durante anos é mau se tiveres urgência em aceder a esse dinheiro e pode originar um elevado custo de oportunidade. O tempo entre a declaração de falência e os ativos serem transferidos para outra entidade vai depender do quão rápido os administradores de falência identifiquem de quem é o quê.
Isso também depende do quão organizada estará toda a informação junto do broker. Um outro exemplo mais recente foi a SBS Securities, uma broker inglesa que em 2009 entrou em insolvência e correu tudo bem para 99% dos clientes. Os 1% correspondem a investidores profissionais. Praticamente todos os clientes receberam todos os seus ativos que foram transferidos para outra broker. Fatores como fraude e desorganização interna são praticamente impossíveis de se preverem. A única forma de te precaveres é mesmo diversificando as brokers, como vou mencionar mais à frente. No entanto, existem características que podes analisar de antemão. A primeira é saber se a empresa está cotada em bolsa. Isso traz mais transparência e escrutínio para cima da mesa. Uma empresa cotada produz relatórios financeiros com frequência e é acompanhada por analistas financeiros, enquanto que uma empresa privada não tem a obrigação de revelar tanta informação. Exemplo de empresas cotadas, temos a Degir, a Interactive Brokers e a XTB. Empresas não cotadas, temos a Editor, a Trading 212 e a Saxo Bank, por exemplo. O segundo aspecto é verificar se empresta os títulos e a forma como o faz. Por exemplo, a Degir empresta títulos, mas exige 104% de colateral. Já a Interactive Brokers até te pergunta se deixas de emprestar os seus ativos e, caso digas que sim, pagam-te metade dos ganhos que eles tenham com essa atividade. Aqui tens de ter no mínimo 50 mil euros investidos para que possas beneficiar desse programa. E, em terceiro lugar, ir acompanhando os relatórios trimestrais ou semestrais das brokers, caso estejam em bolsa, para perceber como está a evoluir o negócio e ver se envolvem ou não em atividades de proprietary trading, ou seja, investir o seu próprio dinheiro. Os verdadeiros riscos que tens são operacional, de fraude e, posteriormente, o tempo de resolução que pode durar meses ou anos. Aquilo que é geralmente recomendado é ter conta em pelo menos 2 brokers. Mais uma vez, não por achar que podes perder o dinheiro todo, mas sim porque não tens de ficar com os teus ativos bloqueados por tempo indeterminado em caso de falência de uma delas. Esta diversificação não deve ser feita de forma aleatória. Por exemplo, não fará sentido apenas ter conta na Trading 212 e na Interactive Brokers, visto que a Trading 212 utiliza a Interactive Brokers como custodiante. Se esta última falha, ficas impedido de aceder aos teus investimentos em ambas. Neste momento eu tenho conta em 2, na Degir e na Interactive Brokers. Uma outra medida extra que costumo tomar por precaução é todos os meses exportar um documento em PDF do meu portfólio. É algo que não custa nada fazer e pode ajudar o regulador a encontrar os teus ativos. Por fim, também há quem utilize algumas das brokers já mencionadas para construir o seu portfólio por serem mais baratas e depois transfira todas as suas exposições para o Banco Nacional, quando atinge o limite máximo de proteção dessa broker, os tais 20 mil euros na maioria dos casos. Pessoalmente já ultrapassei esse montante e nunca o fiz, mas entendo que haja um certo descanso psicológico por fazê-lo. Por curiosidade, algumas dessas brokers nacionais usam o Saxo Bank como custodiante. Espero que com este vídeo te tenha esclarecido um pouco melhor acerca da segurança dos teus investimentos. Abraço!